Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 25 de agosto de 2026, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora entra a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos e desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração da palavra no canal João 3,30. Que o Senhor abençoe e guarde e liberte, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Isaías 27. Diz assim: naquele dia, o Senhor com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que a missionária Nadir Albano desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre Ti, é sobre a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Oh, Senhor, me ajuda a ministrar a Tua palavra, me ajuda a estudar a Tua palavra, me ajuda a me deleitar na Tua palavra. Senhor, porque eu anseio pela Tua palavra, anseio pela Tua presença. Meu Deus, sem a Tua presença eu não sou nada, meu Deus. Oh, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus, me ajuda, Senhor, a me envolver. Me envolve na Tua presença. Me envolve, Senhor, me envolve cada dia mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. A palavra do Senhor vai dizer aqui, em Isaías 27, naquele dia o Senhor com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Quando fala de Leviatã aqui, né, a gente vê muito, sabe onde que fala nele? No livro de Jó, tá? Vai falar do Leviatã também, né? Esse Leviatã aqui tá falando, tipo assim, de um juízo final, tá dando mais ou menos assim uma ideia de juízo, ok? É uma serpente aquática, e ele está ali, né? Então, e ela se envolve ali. Então, assim, é mais como se fosse uma. Vamos dizer assim, uma serpente veloz. Ele está falando disso aqui. Alguns mitos de Canaã, né? Ali. São tirados os mitos ali de Canaã. Mas vamos lá. E aí diz assim: o livramento de Israel. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera, eu, o Senhor, sou seu vigia. Régua constantemente, a protejo de noite para impedir que lhe façam dano, né? Então Deus, né, cuidando do seu povo constantemente, né? Então a gente está aqui fazendo um cântico, né? Um livramento. Não estou irado, se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os destruirei a fogo. Oh, gente, diz assim, a gente que tem criança aqui é fazendo e parando, igreja. Eu marcharei contra eles e o destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Então, é muito interessante que Deus sempre quer que o seu povo vá a Ele, né? Que faça paz, que tenha aliança com Ele, que tenha comunicação com o povo, né? Então, e Israel tava assim, tipo, morno, tipo, não tava assim, vamos dizer... não tava naquele... como eles deveriam ser, né? Quente, tava morno, né? Eles não tinham aquela intimidade como filho, né? Porque ele é o filho escolhido de Deus, né? Então eles não estavam conforme a vontade de Deus. Diz assim: nos dias vindouros, Jacó lançará raiz, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Olha que coisa linda, igreja, né? Então, quando fala aqui, né, tá mostrando aqui o mundo, né? Então, né, as demais nações, né, vão confiar totalmente no Senhor, como nós, né, que confiamos em Deus, né, que fomos alcançados pela tua infinita misericórdia, aleluia, glória a Deus. Acaso o Senhor o feriu como aquele que o feriram? Acaso ele foi morto? Como foram mortos que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga, com seu sopro violento, ele o expulsa como no dia de rajadas do vento oriental. Então, mostrando a força de Deus aqui, né? Então, o Senhor está aqui para fazer o juízo ali, para que Israel, né? Através do juízo para alcançar Israel ali, né? Para ele se converter de novo ao Senhor. Que não é fácil, né? Assim, pelo desterro, pelo exílio, julga como um sopro violento, ele expulsa como no dia de rajadas do vento do oriental. O que é que acontece, né? Quando Nabucodonosor chega.
Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado, quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fique como pó de giz. Os potes sagrados dos altares do incenso não permanecerão em pé. Então a idolatria era algo muito grande, Deus estava perdoando, né? A idolatria ali do povo dele. E, igreja, porque a idolatria era algo tão marcante, né? Porque por mais que não, Israel tinha que ser um povo diferente, mas ele queria estar lá, ó, no meio do povo que não era das nações, né? Que não era para estar, né? Então, Deus fala muito de idolatria, né? E Deus não queria o seu povo na idolatria. Então, ele continua aqui. A cidade fortificada está abandonada. Aleluia, glória a Deus. Diz assim, a cidade fortificada está abandonada. Você sabe, Jerusalém estava abandonada, mas Deus, ele queria que ele se voltasse para perdoar, né? Apesar das suas culpas, né? Deles ter ali, né? Ter tido, né? Postes sagrados, terem, né? Altares, assim, isso tudo que Deus não queria, eles faziam na igreja. Deus só queria obediência. Deus só queria que seu povo adorasse e se voltasse somente para ele, porque não tem necessidade. Se você tem um Deus que fez os céus e a terra, o Deus monogâmico, porque até o diabo é o diabo de Deus, né? E se o mal tá aí, foi porque o diabo veio com o mal, então assim, Deus fez. Então tudo é de Deus. Alabalachuricano, tudo é dele, né? Ele diz assim: desabatida e esquecida como deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham os seus ramos, né? Então, assim, uma visão assim, tipo, de totalmente assim, deserta, né? De que, né, a cidade fortificada tá esquecida mesmo, tá abandonada, né? Simplesmente abandonada, né? E aí o 11 diz assim, ali os bezerros pastam e se deitam e as desfolham os seus ramos. Quando os seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com eles, pois esse é um povo sem entendimento. Por isso, aquele que os fez não tem compaixão dele, aquele que os formou não lhe mostrará misericórdia. Então, é tão interessante, igreja, que vê, ó, quando os ramos estão secos, as mulheres fazem fogo com eles, pois esse é um povo sem entendimento. Por isso, aquele que o fez não tem compaixão deles, aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Então, né, Deus mostrando ali, gente, é muito forte, né? Deus fala isso, né? Porque o povo que Deus fez para si, né? Esse povo tá ali, ó, né? Não tem entendimento nenhum, né? Então, é muito interessante, igreja, porque Deus, ele sempre tendo cuidado, e Deus falando do juízo vindouro, e o povo totalmente disperso, e não é diferente no dia de hoje, né? Muita gente espera o arrebatamento, mas não vive como se fosse morrer a qualquer hora, né? E é muito interessante, o arrebatamento é algo real que vai acontecer com a igreja, né? A igreja lá da época de Paulo esperava o arrebatamento para aquela época, e qualquer momento ele vem, mas nós temos que estar preparados todo o tempo para o arrebatamento da minha, da tua alma, da tua, né? Aí diz assim no 12: naquele dia o Senhor debulhará suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês, israelitas, serão ajuntados um a um, né? E vocês, israelitas, serão juntados um a um, né? Ou seja, Deus trazendo o seu povo de volta, né? Mostrando ali o cuidado dele com o povo escolhido, né? Porque o povo tá o quê? Disperso, né? E aí ele diz assim: e naquele dia soará uma grande trombeta, os que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém, né? Então, mostrando aqui, né, que a adoração é somente para Deus, igreja. É muito interessante, né? É Deus quem vai fazer a separação, é Deus. Naquele dia o Senhor debulhará suas espingas, desde a margem do Eufrates até o ribeiro. Então, fala aqui tanto de... Então, segundo os historiadores, aqui diz sobre os gentios, né? E sobre os israelitas. Gentios e israelitas. Então, igreja, de um jeito ou de outro, não tem, aleluia, para onde ninguém correr. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele deu seu filho unigênito por mim e por você. Nessa época, não. Mas ele já era misericordioso, ele tinha um cuidado, ele tinha um plano, ele tinha um propósito. E o propósito de Deus, igreja, sempre foi, né? Mesmo quando o diabo ele veio ali, interferiu na humanidade, né? Com a ousadia dele, o desejo de Deus sempre foi que o seu povo, né? A qual ele escolhe para ser, que tenha um relacionamento, né? Uma amizade com ele, né? Porque ele ama, ele me ama, ele te ama, como ele amou o povo de Israel e ele ama, né? Que é a nação escolhida deles, né? Então é isso, né? Deus, ele quer ter intimidade comigo e com você,
Não deixe de ter intimidade com o Senhor. Busque ter intimidade com Ele 24 horas por dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.